Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. Nessa semana eu publiquei no meu site, no www.jornalsegurito.com, um infográfico sobre ergonomia. Esse aqui, ó, principais riscos biomecânicos, ergonomia. Esse infográfico eu vou colocar nos comentários o link para você chegar lá, mas eu resolvi comentar sobre ele. Então bora lá. Primeira coisa, estes riscos biomecânicos são influenciados diretamente pelos seguintes fatores: intensidade, frequência e duração. Então bora ver um dos fatores, por exemplo, a aplicação de força. A aplicação de força, lógico, depende da intensidade. Você pode aplicar força numa determinada intensidade, ou maior ou menor, e isso vai influenciar nessa aplicação de força. Frequência. Você pode fazer isso uma vez ao dia, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Lógico, isso vai influenciar também. E o último é a duração. Uma coisa é você aplicar força por 10 segundos, outra coisa é fazer a aplicação de força por 30 segundos. Então percebe que há uma influência direta desses 3 fatores. E quais são os outros riscos biomecânicos? O outro é esforço estático. Então bora pegar aqui um livro pesado, e eu vou segurar ele assim. Vocês acham que eu aguento mais tempo com ele parado ou em movimento? Muita gente deve estar falando em movimento. Ok, a gente aguenta mais tempo em movimento. Mas por quê? Isso que é o que interessa mais. Simplesmente porque quando você está fazendo a contração muscular, dificulta a circulação do sangue. E o seu braço começa a cansar. Isso é mais fácil de entender em relação às pernas. Vocês aguentam mais tempo em pé parado ou andando? Você aguenta muito mais tempo andando. Porque quando você para, a musculatura da perna está contraída, sangue não circula direito, e aí você tem problema de aguentar aquilo entre fadiga e cansa, e aí tem que começar a se movimentar. Ok? Lógico, e se houver uma contração muscular. Qual outro item? Compressão mecânica. Então bora pegar o livro aqui de novo. Compressão mecânica. Imagina aqui que é a borda de uma mesa, tá? Então é canto vivo. E eu estou lá trabalhando assim, ó. Percebe que essa parte rígida está comprimindo uma parte mole do meu corpo, dificultando a circulação do sangue? Então isso pode acontecer na borda de uma mesa, pode acontecer na borda frontal da cadeira, se não tiver borda boleada, pode acontecer com uma ferramenta que não tenha o cabo adaptado, que seja em cantos vivos. Então isso tudo é possível, e isso também é um risco biomecânico que a gente tem que prestar atenção. Outro, posturas forçadas. Então imagina que eu vou pegar uma pena, só que para pegar a pena eu me torço todinho. Percebe que apesar da carga ser baixa, isso pode me trazer um problema? Então a postura forçada eu devo evitar, mantendo a postura mais próximo do neutro, ou seja, sem torção, sem flexão, sem nada. Tentar o maior possível. E às vezes é a ferramenta que exige. Por exemplo, eu estou trabalhando com alicate, trabalho torto. Eu posso fazer a aquisição então, de um alicate que seja com cabo torto para eu manter o pulso reto. Então eu devo evitar as posturas forçadas. O que mais que eu tenho? Vibração. Então, por exemplo, quando eu trabalho com um martelete, quando eu trabalho com martelete, essa vibração aqui vai causar problema pode causar problema das minhas articulações, ok? Então é outro risco biomecânico e devemos prestar atenção. O último é o movimento repetitivo, mas aí eu vou pegar e utilizar aqui o livro, aquele mesmo livro que eu estava utilizando aqui como exemplo. Então esse livro é um livro espanhol, mas é muito bacana. Ergonomia e Psicologia Aplicada, Manual para a Formação do Especialista. Javier Laneza Álvares é o autor, Lexinova a editora. Então bora lá. Movimentos repetitivos. Um trabalho repetitivo é aquele que se realiza de forma continuada em ciclos de trabalho similares e se caracteriza fundamentalmente por fazer aumentar o risco de lesão osteomuscular de forma mais que considerável ao combinar-se com outros fatores de risco, como pode ser a duração da exposição, a presença de posturas inadequadas no pós-trabalho. Supõe por um fator de risco muito importante em relação ao tipo de transtornos, ao base desse tipo de transtorno. Então, na verdade, todos esses riscos, eles ficam interagindo, né? Eu posso ter, por exemplo, aplicação de força. A aplicação de força por si só, ela já vai ter um risco. Mas eu estou no ambiente a 24 graus e o outro ambiente a 35 graus. Percebe que não é só a aplicação de força, mas o ambiente também vai influenciar. Isso vai ser para movimento repetitivo e para todos os outros fatores. Então o que
vai influenciar? Eu coloquei aqui no final, complementar com os fatores organizacionais, tipo fazer hora extra, turnos e tudo mais, ambientais como ruído, calor, cognitivos, questão de memória, questão psíquica também e condições individuais, questão da idade, a questão da alimentação, se a pessoa tem uma doença específica. Percebe que ergonomia é a interação de muitos fatores, não dá para pensar individualmente em um único fator. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e, vez por outra, entra lá no meu site www.jornalsegurito.com e tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até a próxima semana.